What's up? Welcome to class number 15. Seja muito bem-vindo à nossa aula número 15. Essa aula é uma aula bem importante, muito cirúrgica, eu diria, que é a aula sobre modal verbs. Tá? A gente vai falar sobre modal verbs, que são, como o próprio nome já diz, são verbos modais. Mas o que seriam esses verbos modais? Vamos explicar aqui logo de cara do que se trata, ok? Bom, vamos mostrar aqui, vou mostrar logo na lata quais são os verbos modais que existem. Então temos o can, que significa poder ou conseguir, dependendo do contexto. O could, que significa podia. May, que também pode significar poder ou ter a permissão. Should, que eu traduzo como deveria. O must, que eu traduzo como dever. E o have to ou ought to, né? Que é ter que, dever fazer algo. E por último aqui o might, que é um poder, um haver no sentido de possibilidade. Tá? A ideia não é fazer aí os graus de possibilidade, como existem algumas abordagens, que eu acho muito interessante, diga-se de passagem. Mas, enfim, aqui vamos para o básico primeiro, né? Vamos pegar o que cada um representa, o que cada um significa. Esses três últimos aqui de baixo, que é o will, o would e o shall, né? As traduções estão ali na frente. O will seria um irá, o would seria um iria e o shall seria um irá também. Mas eu os deixei separado, eu não vou abordá-los, esses três, will, should, shall, nessa aula, porque apesar de serem verbos modais, são verbos modais que possuem uma característica, na minha concepção, eu quero passar para você, atípica. Então eu vou deixar eles para uma outra ocasião e já deixo aqui o spoiler quando a gente for falar, pelo menos para o will e para o shall, de futuro, tá? Quando a gente for falar de futuro, uma aula que não está muito longe dessa, daqui a pouco chega ela. E o would, quando a gente for falar de condicionais, que é um pouquinho depois da de futuro, né? Então vamos deixar esses três de lado e vamos seguir em frente com os demais, ok? Então aqui eu quero falar para você um conceito que eu costumo utilizar nas minhas aulas, que é o conceito de normal verbs, ou seja, verbos normais. Mas você poderia me perguntar o que são verbos normais? A gente está falando de verbos modais. Da onde surgiu esses verbos normais? Ok, essa é uma forma que eu gosto de aplicar para ensinar. Não sei se outros professores utilizam, acredito que sim, né? Mas basicamente, para explicar o que são verbos normais, normal verbs, eu quero ver com você aqui, tá inclusive na tela, os três tipos de verbos que existem em inglês. Tá? Os normais, os normal, que é o primeiro aqui à direita, né? Por exemplo, o verbo like, I like, né? Ou outros verbos, they want, she speaks, e eles correspondem a 99,9999% dos verbos na língua inglesa, tá? De verdade, não é exagero, é até difícil precisar, mas quase todos os verbos da língua inglesa são verbos normais, como os três exemplos de verbo que eu trago aqui, o like, o want e o speak. Os outros dois tipos são o verbo to be, que eu não vou nem dizer que é um tipo de verbo, o verbo to be é um verbo à parte, né? Ele tem toda uma dinâmica que a gente já viu parcialmente, mas ainda veremos mais para falar de mais detalhes sobre ele. Mas a princípio que tem para ser visto logo no início, no básico a gente já viu. E os verbos modais que a gente vai ver agora, tá? Então, por que eu estou fazendo essa referência aqui? Porque a gente pode, de certa forma, colocar os verbos modais, modal verbs, e o verbo to be como verbos diferentes, especiais, tá? E em contraste com os demais verbos, normal verbs, verbos normais, que como eu já falei, são a esmagadora maioria dos verbos da língua, tá? Então, especiais em que sentido? Você deve estar me perguntando. Especiais nos seguintes sentidos. Primeiro deles, conjugation. Sim, conjugação. Apesar da língua inglesa não ter muito a questão da conjugação, pelo menos comparado com as línguas latinas, como a nossa língua português, ele tem uma certa conjugação que a gente já viu em algumas aulas, né? Vou reforçar aqui. Pega aqui, por exemplo, na coluna da direita, o verbo want. Para eu conjugar com o pronome eu vou dizer I want. Mesma coisa, you want.
Mesma coisa, we, nós, want, nós queremos. Agora quando tem o he ou she, isso aqui é até um review para você, a gente vai precisar acrescentar o S no final do verbo want. Então é he wants, she wants. Beleza? Beleza. Isso não existe nos verbos modais. Tá? Não importa, I can, you can, he can, she can. Nunca vai ter ali, por exemplo, he cans, se a gente for seguir a mesma lógica. Então, eis a primeira diferença, a questão da conjugação. Segunda diferença, na hora de conectar dois verbos, como no exemplo que a gente está vendo aqui, she loves to dance. Então, eu deixei marcado em vermelho aqui os dois verbos. O verbo love, conjugado na terceira pessoa do singular, she loves, e o verbo dance, dançar. Em português a gente diz, eu amo ou ela ama dançar, logo na sequência, né? Isso. Só que em inglês eu preciso ter esse conectorzinho, que é o to. She loves to dance. Se eu falar she loves dance, fica errado. Tá errado, fica estranho e tá errado. O mais importante, né? Então é preciso colocar isso. Por que que eu coloco isso entre no caso do... aqui o conector ele vai pro primeiro verbo, né? Então o primeiro verbo da frase é o love. Né? Não tem nada a ver com dance, tá? Não, perdão, seria para os dois verbos. Deixa eu me corrigir aqui ó, no ato mesmo, para não passar errado para vocês. Então, tanto o verbo love como o verbo dance, eles são verbos normais. Tá? Agora pega, por exemplo, aqui o verbo can, que é um verbo modal que a gente já viu ali no exemplo. She can dance all night. Ela pode dançar a noite toda. She can dance all night. All night long, né? A noite inteira, no caso, né? She can dance all night long. Ele não vai precisar ter o to no meio. Na verdade, ele nem pode colocar o to no meio, né? Se eu digo, por exemplo, she can to dance. Erradíssimo. Erradíssimo. Nunca cometa esse erro. Então, she can dance. Aqui só voltando para eu pegar meu próprio pequeno equívoco ali para me consertar. Por exemplo, se eu tenho she can, I dance, eu tiro to. E se fosse o contrário? Se fosse um verbo normal conectando com um verbo modal, como é que fica? Também não dá, ok? Também não dá. Por quê? Porque os verbos modais eles são especiais. Essa é a questão. Né? Eles são feitos para conduzir uma frase no sentido de exercer um contexto específico. Seja de possibilidade, seja de autorização, seja de obrigação, e a gente vai falar mais disso no final da aula, beleza? Então vamos praticar aqui as seguintes frases com alguns modais aqui. I must work. We can speak English. He should go home. It may be true. Good. Mais uma diferença dos verbos normais, normal verbs, para os verbos modais, modal verbs. Os verbos normais, a gente tem uma conjugação no passado. Tá? A gente já viu o past tense, simple past, né? Que é uma forma de passado, o único que a gente viu até agora. Tá? Mas isso vale para quaisquer das outras formas de passado que a gente tem em inglês. Tá? E futuro também, mas enfim. Vamos falar do passado aqui, né? Então, por exemplo, com os verbos normais eu vou ter lá I wanted, you liked it, he moved, she cried, we said. Com os verbos modais não vai ter forma passada. Agora entra uma polêmica. Mas o could não é forma passada do verbo can? O should não é a forma passada do verbo deve, dever no caso? O would não é a forma passada do verbo will? De certa forma sim, tá? Mas é importante você não usar isso em consideração, porque eles, apesar de serem etimologicamente a forma passada desses verbos, como eles estão no grupo de modais, né? Então eles desenvolveram uma característica própria. Então não use como passado, não use o could como passado de can, né? Não use o should como passado de shall, não use o would como passado de will. Eu prefiro não me alongar na explicação dessa parte. Peço que você apenas siga essa instrução, porque a gente vai voltar nisso lá na frente de uma forma quando você estiver num nível mais avançado um pouquinho, para a gente poder de fato ali destrinchar e falar melhor sobre isso, ok? Mais uma diferença. Lembra que na aula número 2, salvo engano, ou a 3, enfim, não lembro de cabeça agora,
a gente viu a questão da formação de negative and questions, interrogative. Né? Affirmative, negative, interrogative. Afirmativo, negativo e interrogativo. Né? Na hora de pegar uma frase e transformá-la em negação, né? Em não. E a mesma coisa, fazer uma pergunta com essa frase. A gente viu, como não é surpresa, com os verbos normais até agora. Com os verbos modais a gente tem um pouquinho diferente, tá? É muito próximo da forma que a gente já viu no verbo to be. Mas vamos lá. Affirmative form. You should do it. Você deveria fazer isso. Essa mesma frase na forma negativa é you should not do it. Ok? Então, como você já deve até ter percebido, eu não vou ter o do not ou don't, que a gente tem na forma negativa obrigatoriamente dos verbos normais. Por exemplo, I like this song. Eu gosto dessa música. I don't like this song. Então, com o verbo normal, a gente vai ter o do not para formar a negativa. Com os modais, não teremos isso. Então, ficaria apenas you should not. Então, o verbo modal e logo o not na frente. Só isso. Isso vale para todos. A única exceção a essa regra é o verbo can, que não é que ele mude alguma coisa, mas é que ele junta, ele vira uma palavra só. I cannot. C-A-N-N-O-T. I cannot. E para a forma interrogativa, interrogative form, a gente vai apenas fazer aquela inversãozinha que a gente já viu a regra também na aula do verbo to be. Né? Não é só na aula do verbo to be, perdão. Na aula em que a gente falou de negativo, frases na forma negativa e na forma interrogativa. Então, you should learn viraria should you learn? Ou no caso, should you learn it? Né? You should learn it. Você deveria aprender isso. A pergunta fica should you learn it? Então, mais uma vez, não vai ter o auxiliar do, beleza? Que é normal de perguntas com verbos normais. Por exemplo, do you speak English? Beleza. Então, para fechar aqui um bônus dessa aula, eu criei aqui vamos dizer, um gráfico, né? Dos verbos modais, digamos, trabalhando dentro qual a palavra que eu posso usar? Dos contextos os quais eles representam. Cada um dos verbos modais representa. Tá? Por exemplo, a gente vai ter ali o contexto de habilidade. Tá? Então, eu vou ter ali o verbo can. Tá? Por exemplo, I can play the guitar. Eu consigo tocar guitarra. I can play the guitar. Isso é o verbo. Isso indica uma habilidade. Uma outra questão interessante com o verbo can. Se usa em inglês para indicar habilidade com língua, com o idioma. Por exemplo, em português a gente vai dizer eu sei falar japonês. Né? Ou eu conheço japonês, enfim. Mas normalmente se fala eu sei falar japonês, correto? Em inglês você vai dizer I can speak Japanese. She can speak Japanese. I can speak English. I cannot speak English. E assim por diante. O could também ele vai indicar habilidade, né? Mas assim como o can, ele também pode indicar possibilidade. Tá? Por exemplo, I could come by your house later today to pay you a visit. Então, o could, ele é até na verdade uma forma, por isso que eu falei anteriormente nessa aula, para não levar em consideração os verbos modais, né? O could, né? Os outros que eu mostrei lá, como forma passada, porque eles têm uma característica própria, né? Então o could é um can, mas um pouquinho mais polido, mais educado, né? Para dizer que poderia fazer isso, poderia acontecer aquilo, né? Então é basicamente isso, tá? O may, né? Aqui ele vai estar no meio aqui de dois círculos, né? Aí ele vai, digamos, o may ele se interconecta com 3 círculos, com o círculo da habilidade, com o círculo da permissão, tá? No caso, o círculo eu quero dizer o contexto, né? Pode ser usado com esse contexto. E com o círculo da possibilidade. Então, may, eu vou ter essas 3 possibilidades, tá? Permissão, né? Na verdade, sim, perdão. Ele se conecta com os 3 aqui, mas ele, na verdade, esse gráfico aqui, se eu fosse parar para pensar mesmo, ele não deveria entrar na parte de habilidade, tá? Pessoal, esse gráfico eu criei para essa aula mesmo, a gente vai corrigindo, eu faço outras versões aqui da aula, se for o caso. Mas vamos lá, vem comigo. O bônus é improvisado mesmo, de certa forma. O may aqui, então, ele vai ter a questão de permissão e a questão de possibilidade. Por exemplo, I
Lembra do exemplo? I could come by your house later today. Eu posso substituir o could e usar o may. Né? Eu falei, I could come by your house later today. I may come by your house later today. Né? O significado fica basicamente o mesmo, a diferença é que o may ele é mais assim no sentido de talvez, né? Não tem uma decisão, né? Ao passo que o could, nesse sentido da frase, ele vai indicar assim, eu gostaria, mas aí fica a teu critério, você que me diz, né? Algo assim. Mas fica a questão de permissão e possibilidade ao mesmo tempo. Eu tô pedindo a permissão para ver se... tô pedindo a permissão de algo que pode realmente acontecer, né? Mais ou menos meio que você tá chavecando a pessoa no sentido de se convidando, ou fazendo um pedido velado, enfim, né? Charminho. O may e o could, eles vão entrar exatamente nesse estilo, nesse tipo, né? O might, ele tá aqui dentro também da janela de permissão, da círculo de permissão e também com o círculo de possibilidade. Então ele vai realmente ter esse mesmo sentido do may, que eu dei o exemplo, só que o may, ele é um pouquinho menos, quando a gente fala may, a chance, digamos, a certeza que a gente passa naquela possibilidade, né, é um pouco menor, tá? Então, possibilidade, may, ok? O must, ele pesa mais pro lado da obrigação mesmo, né? Mas ele também pode ser no sentido de possibilidade. Por exemplo, it must be true, ok? Isso deve ser verdade. Deve aqui no sentido de possibilidade, mas também a gente usa no sentido de obrigação. I must work tomorrow. I must say, you must say your name. E assim por diante, né? Mesma coisa o have to, que também tem o ought to, né? Eu coloquei os dois aqui como um só, mas são dois, mas eles podem ser usados, um substitui o outro, né? Que puxa essa ideia de obrigação. I have to work tomorrow. I ought to work tomorrow. Eu recomendo, melhor dizendo, que você utilize mais o have to do que o ought to, tá? O ought to é mais inusitado e tal, né? Pelo menos na minha visão, né? Mas os dois significam praticamente a mesma coisa e podem ser usados, podem ser substitutos um do outro aí, tá? E aqui num círculo separado, o should no contexto de conselho. You should do this. You should learn French. Né? Então, é basicamente esse o meu gráfico. Espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado aí a entender um pouquinho melhor essa questão dos verbos modais. E é isso, né? Eu vou dar uma olhada aí nesse gráfico de novo e qualquer coisa eu volto a corrigi-lo aí e a gente revisita esse tema nas próximas aulas. Espero que tenha gostado. Vejo você na próxima aula e see you there.